Oi família, bom dia. Como foi proposto no estudo, li o livro de Colossenses e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com a Bíblia. Logo que iniciei no Bola, eu tinha um líder que era o Andercinho, foi meu primeiro líder, e ele sempre me incentivou a ler, porque eu sempre fui muito curiosa, né? E ele sempre me incentivou a fazer as leituras dos evangelhos. E com muita dificuldade, a minha primeira Bíblia é Almeida, né? Com muita dificuldade eu li os evangelhos, os 4 evangelhos, para conhecer a história de Jesus Cristo fora da TV, porque a história da ressurreição, da vida e ressurreição de Cristo nós conhecemos porque é muito televisionada, né? Então eu consegui ler e identificar os evangelhos. E aí num culto que o Marcinho pregou, não me lembro o nome da palavra, mas eu me lembro que ele disse que nós deveríamos deixar de ser cristãos de domingo. E isso tocou muito meu coração, né? Que a gente tinha que aprender a buscar a verdade por nós mesmos, né? E aí ele continuou falando que é muito bom que a gente vá no domingo à igreja, na quinta à noite, pegar um culto e tal, mas que é importante que nós aprendamos a enxergar a verdade por nós mesmos, né? E aí no mesmo ano eu fui no Cura e Libertação e uma das ministras falou exatamente isso. Ela disse que nós não precisaríamos de um ministério como o Ágape de Cura e Libertação se nós aprendêssemos a ler a palavra do Senhor. E a partir daí eu iniciei uma leitura onde o meu propósito era ler desde o primeiro livro, né, da Bíblia até o final, porque eu queria entender a questão do profeta Isaías, né, que eu li nos 4 evangelhos, conforme o profeta Isaías, né, e eu queria saber qual foi o desenrolar de tudo, né? E tem sido muito edificante ler o Antigo Testamento para mim. E eu costumo dizer hoje que as pessoas que não se entregam ao amor de Jesus Cristo, elas estão fardadas a viverem com a antiga aliança, né? Nunca ninguém disse isso para mim, foi uma conclusão que eu cheguei. Até porque eu vejo, né, aos poucos a gente vai se libertando de alguns dogmas que a gente cria na nossa mente. Para mim foi muito difícil, por exemplo, deixar de acreditar na vida após a morte, né? Assim, como eu venho do espiritismo de Allan Kardec, isso é muito impositivo, né? Muito falado e assim é citado alguns exemplos até bíblicos que é pego um parágrafo, né? Mas assim, depois a gente vem do contexto inteiro, a gente vê que não era bem assim, que não é bem assim. E muitos são enganados dessa forma, né? Pegando pequenos trechos. E além disso, para mim foi muito difícil entender a Bíblia e aceitar exatamente por conta disso, porque é criado muros na nossa mente em torno da vida após a morte, que nós morremos e voltamos várias vezes para resgatar coisas erradas que a gente faz, né? E o Senhor teve muita paciência, porque eu confesso que já faz mais de um ano que eu leio a Bíblia e eu ainda tô num livro de crônicas, né, segunda crônicas, mas não porque eu não leio ou demoro para ler, porque eu leio todos os dias, mas porque eu fico esmiuçando o mesmo assunto, pesquisando na internet para ver o que é falado pelos pastores e tudo mais. O Senhor tem ministrado essa minha curiosidade, mas de primeiro momento eu era muito pesquisadora da palavra. Queria saber por que aquilo aconteceu, da onde que veio aquele povo e enfim, né? Então eu não tinha tido a oportunidade de ler os outros livros depois dos evangelhos. Então Colossenses para mim me abriu o olho numa perspectiva que eu ainda não tinha visto. Eu fiz algumas observações, eu vou ler para vocês. Bom, a carta de Colossenses é uma carta escrita por Paulo e ela é uma carta de apoio, incentivo e orientação. Paulo demonstra satisfação nas ações dos irmãos em Cristo que vivem em Colosso
E a primeira parte relata isso claramente. E ao mesmo tempo ele dá força para os irmãos em Cristo que continue vivendo na verdade de Deus e buscando a glória dele, né? Ele mostra que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos um corpo que estamos conectados. E daí vem a importância de vivermos em harmonia com esse corpo, que não é bom que vivamos isoladamente, né? Que Cristo dá muita importância pro todo, né? Para nossa vida em fraternidade. E buscarmos sempre a glória dele, né? Buscarmos nos reunir e ter uma comunhão com ele. E aí, quando a gente traz para os nossos dias, Paulo mostra pra gente que nós estávamos vivendo um passado onde a gente estava de costa para Deus, e aí com a entrega de Jesus Cristo, ele nos trouxe a reconciliação com ele. Paulo nesta carta mostra que a gente precisa se relacionar bem com Deus e principalmente que Cristo veio para rasgar o véu e a gente deixar de ser criatura e estrangeiros e passarmos a ser filhos. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele morreu na cruz para nos salvar, e não só o povo judeu, que a princípio, no Primeiro Testamento, era o povo que Deus tinha escolhido para ser rei. Deus queria ser rei de toda a nação. E a gente não tem consciência disso, porque na verdade, desde Gênesis, Deus já está demonstrando que o interesse dele é de toda a humanidade, né? Ele escolhe um povo para que a sua glória seja manifestada, mas o interesse dele sempre foi de toda a humanidade se curvar a ele, né? E para mim foi muito interessante, porque quando eu li o livro de Ruth, ela me deu uma esperança de que o Senhor olhava para os estrangeiros já desde aquela época, né? Porque vendo o Antigo Testamento, eu me colocava muito como estrangeira. Então, quando eu fazia uma oração para Deus algum tempo atrás, né? Agora eu não faço mais dessa forma, mas algum tempo atrás eu falava muito com Deus. Eu sei que sou estrangeira, mas eu gostaria que o Senhor me conectasse com o seu coração, alinhe meus sonhos aos teus sonhos, meus planos aos teus planos, para que eu possa viver a vida que o Senhor determinou que eu vivesse. E depois que eu li Colossenses, isso foi retirado totalmente da minha cabeça, né? Porque Jesus Cristo, ele veio exatamente para todos nós, para toda a humanidade, e que é importante nós estarmos em conexão com ele, em oração com ele, o tempo inteiro, não só em um momento. Não, agora é a hora de Deus, então eu vou ler. Não, a gente precisa ter a hora de Deus, sim. A gente precisa ter aquele momento reservado onde a gente vai buscar a palavra do Senhor, buscar um direcionamento. Mas a gente tem que refletir na palavra de Deus o tempo todo, o dia inteiro. Isso é ter uma comunhão com o Senhor, né? Colossenses para mim trouxe isso. E aí eu li primeiro, né? Porque eu, como eu falei, eu tenho a Almeida, mas eu no início não entendia nada que estava escrito na Bíblia, e aí eu comprei a mensagem logo no início da minha caminhada. Mas eu me recusava a ler a mensagem. Eu queria entender essa um pouco mais complicada, mais antiga e tudo mais. E vim orando e confesso que hoje, graças ao Senhor, o Senhor abriu os meus olhos e eu consigo entender tudo que está escrito na Almeida, mas algumas vezes eu busco, né, para ver a diferença dos livros e até mesmo da maneira como é colocado pra gente. E eu li Colossenses na Almeida e depois eu fui ler na mensagem, né? E aí o bacana dessa Bíblia, porque é uma Bíblia, mensagem de estudo, né? Ela tem alguns apontamentos do autor. Ela não é só uma tradução contemporânea, ela tem alguns apontamentos do autor que é muito bacana. E nesse livro de Colossenses eu achei muito interessante o que ele falou. E foi exatamente o que eu senti quando eu li na Almeida a carta. Eu vou ler para vocês. Certa vez, quando estávamos de férias, toda a minha família montou junto um quebra-cabeça.
Quando aquelas milhares de peças caíram na mesa, parecia uma tarefa impossível colocá-las em ordem. O único motivo que nos impediu de jogar aquela pilha de peças no fogo é que tínhamos uma ilustração na caixa que mostrava o que aquilo se tornaria. Uma representação de Sherlock Holmes fumando um cachimbo e observando os campos de uma fazenda inglesa onde um assassinato tinha acontecido. Aquela imagem tornou possível fazer alguma coisa. Por causa daquela imagem, fomos motivados e tivemos fé para aquele trabalho. Sem aquela imagem, o caos teria vencido e teríamos desistido. É exatamente isso que as Escrituras fazem por nós em relação ao mundo caótico em que vivemos. Elas nos dão um quadro e Cristo é quem dá coerência a todas as peças desconectadas do quebra-cabeça. Nele tudo se conecta. Com aquela imagem de Sherlock Holmes, ficamos motivados a iniciar o trabalho de juntar as peças do quebra-cabeça. Todos participaram. Foi um processo que parecia não acabar nunca. Por exemplo, a tarefa quase impossível de procurar uma peça com uma ponta vermelha e de quando em quando a recompensa de encaixar a peça no lugar. A palavra bíblica para isso é reconciliação, reunir o que deve ser reunido. É isso que Cristo está fazendo com o caos do mundo. É o que Ele está fazendo com o caos de pequenos mundos que estão em nossa vida. Juntar as partes de nossa vida e torná-la inteira. Então, assim, para mim, isso resumiu. Eu acho que o que falou muito no meu coração é que Cristo, Ele é o centro e Ele veio para fazer essa conexão da gente, não só com o Senhor, não só com o Criador, mas também com a gente mesmo. Porque uma coisa que eu ouvia muito no início, logo antes de me batizar e depois que eu me batizei também, eu ouvia muito que o batismo é uma representação, né? E que a cura, ela é diária. Ela é diária e permanente. Nós devemos sempre buscar a transformação em Cristo Jesus, procurando ter a mente de Cristo e uma vida para a honra e glória do nome dele. Então, assim, eu olho para a Cláudia de 3 anos atrás, eu vejo que hoje muita coisa que existia em mim, muitos conflitos, olhando fisicamente, assim, olhando o conjunto, assim, o que é mundo, nada mudou. Eu continuo pagando aluguel, meu casamento continua com problemas, eu continuo tendo problema com os meus filhos, eu continuo tendo problema financeiro, mas o que mudou foi a minha visão, o meu olhar para tudo isso, né? E a maneira como eu me comporto em relação a todas as coisas que acontecem no meu dia a dia. E o livro de Colossenses, ele trouxe essa chave, né? Mais uma pecinha com a ponta vermelha que eu tô montando na minha vida, que tem tudo a ver com ele, né? Aquela música tem tudo a ver com ele. Então, é isso. Eu acho que é gratificante para mim, eu não vejo a hora de chegar nesses livros, né? Eu tô sendo bem paciente, porque a minha vontade é não ler mais o Antigo Testamento para poder ler o livro de Atos, né, e todos os livros que compõem o Novo Testamento, mas eu fiz um propósito com o Senhor e eu pretendo terminar de ler cada vírgula do Antigo Testamento para realmente compreender a chave que é Jesus Cristo.